Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde a gente fala sobre web design e desenvolvimento web para que você fature mais de 10 mil reais por mês desenvolvendo sites. No vídeo de hoje a gente vai ver como criar um efeito bem bacana com CSS, em cards, no seu site. Esse efeito que vocês viram no início do vídeo aí, né? Isso independe se você fez o seu site no WordPress, no código puro, Webflow, sei lá. Não importa. O que importa é a gente inserir os cards no nosso site e entender como é que funciona o código CSS aqui, como é que vai funcionar, que aí você consegue fazer qualquer efeito que você quiser. Tranquilo? Bora para a tela do computador. Então, olha só, tô aqui, no caso eu tô fazendo aqui no WordPress, tá? Mas como eu falei para vocês, não importa, você pode estar fazendo no código puro aí. Olha só, a gente tem um container aqui, no caso, ele tá vindo até o final, então isso já é uma coisa que eu vou arrumar aqui, ó, para que a gente não tenha problema. Por exemplo, quando eu passo o mouse fora do card, ó, todos os cards já estão ficando, já estão entrando no efeito de inativo, né? Eles já perdem a cor, já ganham desfoque. Só que isso é legal que aconteça só quando a gente passar o mouse sobre o card. Então aqui a gente teria que colocar max content, né? Agora sim, ó. Agora se eu passo o mouse aqui fora, você pode ver que nada acontece. Realmente só quando eu insiro o mouse em algum dos containers que os outros ganham o efeito, tá? Agora tá show. Então, beleza. Como que a gente pode fazer isso daqui? Eu vou excluir essa seção aqui, tá? Vou excluir. Lembrando, todos os códigos que eu for utilizar aqui eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Para que vocês copiem e colhem. Mas é muito importante que vocês assistam aqui para entender como é que funciona, para que vocês apliquem as classes certas e tudo mais. Então, vamos lá. Vou criar um container Py aqui, só para a gente ter uma estrutura. Vou colocar uma altura de 100% da tela e vou colocar uma largura total, tá? Então ele está ocupando uma largura total tanto no eixo X, né? Como no eixo horizontal. Então tanto em largura como em altura, tá? 100%. Tipo de plano de fundo, eu vou colocar um plano de fundo mais dark aqui, ó. Mais ou menos assim. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que inserir um container aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. É um efeito tranquilo, mas eu quero mostrar bem aqui para vocês. Então, eu abri o Figma. Ó, é o seguinte, a gente tem a nossa tela aqui, né? De 1920 por 1080. Ó, 1080. Então, esse é o nosso container Py, certo? É esse container aqui, ó, que a gente criou. Esse daqui, eu posso até chamar ele de container Py, tá? Isso daqui, ó, é o navegador, tá? Eu sempre recomendo que vocês utilizem só para que vocês possam se encontrar melhor nos elementos aqui da página. Você ativa ele aqui embaixo. Beleza, esse é o nosso container Py, vou colocar a cor escura aqui. E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter os cards aqui na página. Só que a gente precisa ter um outro container que envolva todos esses cards. Então, vou inserir mais um container aqui. E aqui dentro a gente vai inserir os cards. Então, deixa eu criar uns cards aqui só para vocês pegarem. Colocar uma corzinha vermelha. Ó, esse aqui é o card, tá? Vou criar como se fossem 4 cards aqui, né? Beleza, a gente tem os cards aqui. Para que eu preciso desse container em volta? Porque o que vai fazer o efeito é quando eu passar o mouse nesse container cinza. Tá vendo? Esse container que envolve todos os nossos cards. Quando eu passar o mouse nele, eu consigo controlar com CSS o que vai acontecer com os seus elementos filhos. Então, por isso que esse efeito é só com CSS, não precisa de JavaScript. Porque a gente vai estar controlando pelo elemento Py, que é esse container aqui, ó, cinza. Quando eu passar o mouse nele, todos os seus filhos, né, todos esses cards aqui dentro, eles vão ganhar uma opacidade, aí vocês podem inserir o efeito CSS que vocês quiserem. E no container, no card, que eu estiver passando o mouse, aí eu vou dar alguma propriedade também. Então a gente vai ter esse efeito bem bacana. Vamos lá. Ó, vou inserir mais um container aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui na tela para ficar melhor para vocês verem, né? Ó, acho que assim já fica melhor. Esse daqui eu vou chamar ele de Container Cards. Vou vir aqui no Container Py e vou alinhar ao centro, tá? Ó, então, esse é o nosso container cinzinha. Ó. Esse daqui, tá? O Container Cards é o cinzinha. Aqui em largura, a gente vai colocar nessa canetinha aqui, eu vou colocar a largura total. Vem aqui, ó, coloca na canetinha e a gente vai escrever Max Content. Isso aqui é a mesma coisa se eu estivesse colocando width igual a max content. Isso vai fazer com que o container cinza ele seja exatamente do mesmo tamanho do que os seus elementos filhos. Então, se os elementos filhos, né, ou seja, se os cards ocupam essa largura, o nosso container cards ele vai ser exatamente dessa largura, não vai ser maior e nem menor.
Então agora eu vou inserir os cards aqui dentro. No meu caso, eu vou colocar imagens mesmo como cards, tá? Vocês poderiam colocar outros containers, né? Caso vocês queiram que tenha título, ícone, texto e tudo mais. Eu só vou inserir imagens aqui mesmo. Então eu vou pegar e vou inserir uma imagem aqui dentro. Só que tá meio ruim de colocar, porque eu defini o max content, só que como ele ainda não tem nenhum filho, ele tá sem largura, né? Então eu vou colocar uma largura aqui, ó, só pra gente poder inserir as imagens aqui dentro. Então, ó, vou inserir a primeira imagem. Ó, eu já tenho aqui os nossos cards. Vou colocar primeiro esse aqui. Tranquilo. Já vou dar um tamanho para ele. Pode ser em pixels mesmo, mas aí você arruma como você quiser. Lembrando que eu tô com zoom, né? Então deixa eu ver sem o zoom como é que tá. Acho que um pouquinho menor. Ó, vou colocar assim, 320 pixels. Tranquilo, agora eu vou duplicar esse cara aqui. No caso, eu quero 4 cards, né? E eu só vou alterar as imagens agora. Vou colocar esse tigrinho aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Aqui vai ser esse macaco. E aqui vai ser essa imagenzinha rosa. No Container Cards, a gente vai alinhar os nossos cards em linha, né? E agora a gente pode vir aqui e colocar em largura total e o Max Content, que agora vai dar certinho, ó. Max Content, beleza? Ó, só que você pode ver que isso aqui está alinhado à esquerda, né? O nosso Container Cards está alinhado à esquerda. Então vamos vir no Container Pie, que é esse maiorzão, é esse cinza escuro. E eu vou alinhar tudo ao centro. Agora vamos ver, ah lá, todos os cards ao centro. A gente pode dar um espaçamento entre eles, né? Para fazer isso, eu venho no Container Cards e vou colocar, por exemplo, 32 pixels. Ó, agora eu espacei um pouco os cards, tá vendo? Ficou melhor. Deixa eu aumentar o tamanho do mouse também. Pronto, acho que com o mouse maior assim fica melhor para vocês enxergarem, né? Nossa, agora o mouse está gigante. Beleza, então a gente já tem aqui ó, o nosso Container Cards e a gente já tem cada cardzinho desse. Eu vou dar um charmezinho só, vou arredondar as bordas aqui, ó, colocar 20 pixels, tá? De hide border em cada card. E agora eu vou copiar e vou colar esse estilo aqui nos outros, ó. Cola estilo, cola estilo, cola estilo. Tranquilo? O que a gente precisa fazer agora antes de inserir o código CSS? A gente precisa dar classes para esses elementos. Então aqui no Container Cards, vamos vir avançado. E aqui ó, na classe CSS, eu vou colocar uma classe de, por exemplo, Container Cards, tá? Você pode colocar o que você quiser, só que no CSS você precisa chamar essa classe. Então a classe serve para isso, para a gente nomear os nossos elementos. Em cada card desse daqui, ó, ou seja, né, aqui no meu caso em cada imagem, eu vou vir e vou dar uma classe de, por exemplo, card. Tá? Então, em cada um desses, vem aqui, card. Pronto, todos com card. Agora a gente vai inserir o nosso código CSS. Como a gente já nomeou os elementos, se você não tiver o Elementor Pro, você pode inserir o seu código CSS no editor de temas do WordPress, tá? Então, quando você pré-visualiza a sua página, a gente tem aqui, ó, personalizar, e você pode vir aqui em CSS adicional. Aqui no meu caso tem um monte de código aqui, mas acho que o seu provavelmente não vai ter nada, se você nunca inseriu o código no tema do seu site. E aí você pode inserir todos os códigos que a gente vai estar colocando aqui, tá? Isso é para quem não tem o Elementor Pro. Para quem tem, a gente vai ter essa partezinha aqui do Custom CSS e a gente vai utilizar ela. Eu gosto de colocar os códigos no elemento Py, né? Vou colocar no caso aqui, ó, no Container Cards. Vamos vir avançado, Custom CSS e vamos embora. Primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Eu vou falar que quando eu passar o mouse no nosso Container Cards, todos os cards eles vão ter uma opacidade menor, ou seja, eles vão ficar mais transparentes. E é isso. Depois a gente vê o que mais que a gente pode fazer. Então, olha só, ponto Container Cards, tá? Que é esse nosso cara aqui. Hover, ou seja, quando a gente passar o mouse sobre ele, o que vai acontecer? Eu quero que fique com uma opacidade de 0.5. Só que isso eu vou deixar todo o nosso Container Cards com essa opacidade. Então eu preciso fazer o quê? Eu quero que quando a gente passe o mouse no Container Cards, cada card, então eu vou colocar ponto .card, opacidade 0.5. Agora, quem vai ficar com essa opacidade 0.5, ou seja, vai ficar mais transparente é cada card. Ó. Passei o mouse, tá vendo? Todos ficaram. Só que eu quero que o card que eu estiver passando o mouse, ele não sofra essa perda de opacidade, ele não fique transparente. Como é que eu vou fazer isso? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom ainda mais. Vou falar aqui ponto Container Cards. Vou falar que o meu card, ó. O meu card, quando eu passar o mouse, eu quero que ele mantenha a opacidade de 1. Vamos ver isso aqui acontecendo. Olha lá, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Passei o mouse nesse daqui, todos os outros perderam a opacidade.
só que por conta do nosso segundo código CSS, o que a gente está passando o mouse manteve. Tá vendo? Eu não consigo explicar tudo para vocês, né, do zero sobre CSS e tudo mais, mas assim, se você quiser aprender mais sobre isso e também sobre tudo relacionado à profissão de web designer, desenvolvimento de sites, te convido a participar da nossa comunidade, a Web Hub. Lá a gente posta vídeos diariamente, tem um suporte também no WhatsApp, tem um grupo com os membros, e lá vai ter conteúdo sobre tudo, sobre Photoshop, Figma, WordPress, Elementor, teoria do design, questão de UI UX, né? Também a gente fala sobre códigos, então HTML, CSS, JavaScript e tudo mais, tá? Estamos falando sobre inteligência artificial também. Então, assim, lá tem muito conteúdo bacana, tenho certeza que vai agregar bastante para você. Se você quiser, clica no link na descrição aqui do vídeo e garante a sua vaga. Tranquilo? Que aí você vai saber bem essa partezinha aqui. Que é importante que você saiba, né? Não fique só copiando código. Se o seu cliente quiser alguma coisa mais personalizada, você vai saber fazer. Tranquilo, fizemos isso aqui. O que mais que eu posso fazer? Eu posso falar que o nosso card hover, ou seja, o card que eu passo o mouse, ele pode, por exemplo, sofrer uma transformação, né, de translação, então translate Y. Ou seja, o eixo Y é o eixo vertical, certo? Vai sofrer uma translação no eixo Y. Então, ou ele vai para cima ou para baixo. Eu vou colocar que eu quero menos 20 pixels. Quando eu coloco esse valor negativo, significa que ele vai para cima. Se fosse positivo, ele iria para baixo. Vamos ver isso aqui acontecendo. Olha lá, passei o mouse e o nosso card foi para cima. Só que você está vendo que está sendo um movimento muito brusco. Não está sendo suave, né? Ele não está indo e voltando. É instantâneo, né? Como que eu posso suavizar esse movimento? A gente pode adicionar uma transição para cada card. Então, olha só, vou até colocar aqui em cima, só para o nosso código ficar mais organizado. Vou colocar aqui, ó, ponto card, ou seja, cada card nosso vai ter um transition, né? O transition no CSS permite que a gente suavize qualquer animação que a gente criar. Então, o transition, eu vou colocar uma transição para qualquer coisa, tá? No caso, vai pegar tanto para opacidade, como para o transform, como para qualquer outra propriedade CSS que a gente inserir aqui. Vou colocar all e 0.3 segundos. Então, ele vai fazer essa animação em 0.3 segundos, olha lá, tá vendo como que agora já ficou mais suave? Tanto a questão da opacidade, como ele indo para cima e voltando. E, rapaziada, essa é a base do efeito. Com isso daqui você consegue fazer tudo que você quiser. O que é mais que eu fiz nesses cards em questão de efeito no início do vídeo? Além disso, eu coloquei também, para quando eu passar o mouse, os cards, ó, eles sofrerem... eu coloquei um blur, né? Vou colocar aqui, ó, filter... blur, tá? Eu coloquei um blur de, por exemplo, 12 pixels, não precisa ser muito. Então, olha só, quando eu passo o mouse, todos os cards sofrem o blur. Só que eu quero que o card que eu tiver com o mouse, ele não ganhe esse blur. Então, aqui, ó, vou copiar esse filter, vou vir aqui e vou colar aqui embaixo. E o card que eu tiver passando o mouse, ele vai ter um blur de 0, ou seja, não vai ser desfocado. Olha lá. Se você achar que esse blur ficou muito forçado, dá pra gente diminuir. Em vez de 12 pixels, vamos colocar uns 6, para ser bem suave, né? Olha lá, tá vendo? Quando eu tiro o mouse, todos ficam normais. O que eu fiz também? Eu tirei a saturação. Como é que a gente faz isso? Saturação também é aqui dentro de filter, através da propriedade saturate. Como também em filter, a gente pode colocar ele aqui do lado de blur, que vai estar tranquilo. Se eu colocar uma saturação de 0, olha o que vai acontecer. Passei o mouse, ó, todos já ganharam uma saturação de 0. Show? E o que eu passo o mouse, ele manteve a sua saturação, porque aqui no filter eu não especifiquei nada de saturação 0, tá? Eu só coloquei blur 0, então ele já entendeu que a saturação também seria o padrão, que é 1, tá? A saturação varia de 0 a 1. Show de bola? Então com isso vocês podem fazer qualquer efeito que vocês quiserem. Vamos ver como ficaria isso aqui para celular. Para celular, no caso, vai ser com o clique, tá? Quando o seu usuário clicar, o card ele vai ficar assim. Então, olha só, em um módulo de celular, os cards ficam meio ruins, né? Porque eles são um pouco maiores e no celular, nossa tela é mais fina. O que a gente pode fazer? A gente pode ou colocar um card ao lado do outro, daria para fazer isso aqui em um formato de carrossel, por exemplo, ou então um embaixo do outro, né? E a gente diminui. Vou vir aqui no Container Cards, vou alinhar tudo ao centro, dessa forma. Posso diminuir o tamanho desses caras aqui, ó. Então, em vez de pixel, eu posso colocar em porcentagem. Cada card desse daqui, vamos supor que eu quero 2 por linha. Então, cada card desse daqui vai ocupar 48%. Tá? 48%. Vou copiar, vou colar o estilo aqui nos outros.
Beleza? E agora deixa eu diminuir esse espaçamento entre eles. Ainda não ficou um ao lado do outro, porque a gente mexeu na largura da nossa imagem, né? Eu posso deixar a largura 100%, que eu tenho que mexer aqui em avançado, ó, nessa largura aqui. Essa largura é referente ao selector, que é essa linhazinha roxa em volta, tá vendo? Quando eu mexo na largura da imagem, você pode ver que a imagem diminui, só que esse rosinha ainda tá pegando 100% da largura da nossa tela. Agora, se eu vier aqui, ó, personalizado e diminuir, ah lá, agora você pode ver que o nosso rosinha alterou. Então é isso que eu quero, eu vou deixar aqui em 100%, e aqui eu vou colocar porcentagem, vou colocar, por exemplo, 48%. Agora sim. Vou copiar isso aqui, vou colar nos outros. Ó, você pode ver que já ficou um ao lado do outro ali. Ah lá. E agora, nesse container aqui, eu posso colocar, por exemplo, um espaçamento ó, pequeno. Colocar 12 pixels e 12 pixels. Tranquilo? E agora, quando o seu usuário clicar em algum desses cards, a gente vai ter esse mesmo efeito. E é isso, rapaziada. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você curta, se inscreve no canal. O vídeo dá um certo trabalhinho para ser feito. Então, se você puder fazer isso daí, se inscrever, comentar, curtir o vídeo, isso daí já apoia demais, tá? Fico muito grato. Se você quiser conhecer mais a nossa comunidade, evoluir profissionalmente, clica no link na descrição e dá uma olhada. Tenho certeza que ela pode agregar muito para você. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo. Tamo junto.